Olá, Luísa, seja bem-vinda ao Calma. Antes Muito de obrigada. começar aqui, de passar a palavra para você, não posso deixar de fazer aqui minha declaração, porque eu tenho uma imensa admiração e gratidão pelo trabalho que você e a Dani colocam no mundo. O conteúdo da Contente é um dos poucos que me fazem pensar assim, se a internet e as redes sociais fossem mais disso aqui, acho que estaríamos bem melhores. É de fato a internet que a gente quer, né? Vocês não poderiam ter escolhido ali um slogan melhor, enfim. Então, portanto, assim, né? Acho que vale aqui dar os parabéns e agradecer. Sou super fã e recomendo para todo mundo. Muito obrigada, você é muito gentil. Obrigada. Nada, não é gentileza. Conheço muita gente que fala bem, que segue. É impressionante como eu vou vendo assim, aos poucos, né? Você vai vendo as pessoas que interagem com os conteúdos e de repente cada vez mais gente, assim, mais amigo, assim, tipo, opa, mais uma pessoa aqui curtindo. Você vai vendo quanta gente está ali em volta da comunidade, é muito legal. Sim. Bom, a gente hoje está aqui para falar sobre redes sociais, tecnologias, enfim, e como essas coisas têm um impacto, eu acho, que nas nossas vidas, mais do que a gente tem a capacidade de perceber ou muita gente está disposta a admitir, eu acho. E aí eu queria começar, lógico, tentando entender um pouco da sua relação com as redes sociais. Eu ia perguntar como tá a sua relação hoje em dia. Na verdade, eu ia perguntar como é. Depois eu percebi que como é não faz muito sentido. É como tá, porque, cara, muda o tempo inteiro, muda a plataforma, muda formato, muda playbook, enfim. Então tem que saber atualmente, né? Como é que tá nesse momento, nesse recorte da sua vida, como é que tá a sua relação com as redes sociais. Nossa, você definiu bem, assim, é impossível definir, é impossível chegar lá, né? Por mais que por muito tempo, assim, com a Contente, com os temas de estudo da Contente, a gente tinha essa ambição de, ai, vou conseguir, em algum momento eu vou conseguir domar essa fera, né? Mas realmente não existe porque tem tudo a ver com como a gente está se sentindo por dentro, né? Então, atualmente eu estou num momento que eu diria ok, sempre reflexivo, nunca não reflexivo, então sempre pensando, né, no que, nessa relação, o que, que eu ganho e o que, que eu perco, né? Eu tô sempre tentando fazer essa matemática, porque o que a gente ganha, às vezes é até mais claro, assim, tipo, esse passatempo, esse momento de relaxar, as conexões profissionais e tudo, mas e como isso está nos afetando, né? Então, tenho pensado nessa matemática, tô com alguns desafios específicos, tentando não checar tantas vezes ao longo do dia, tentando dar uns espaços de tempo maiores. Estou super usando as ferramentas que o próprio telefone ou o próprio Instagram tem para me ajudar nessa missão e funciona super bem, assim, as ferramentas de aviso, tipo, você já está 10 minutos aqui, que tal fazer outra coisa? E realmente não só ignorar, né? Sim. É, Quantas pessoas e apertam aquele botão de ignorar? nossa, eu já entrei numas assim, teve uma época que até desabilitei, falei, bom, isso é uma piada, não vou continuar, mas agora eu tô usando bem, assim, porque aí vai fazer alguma outra coisa. E eu tô também em alguns dias desinstalando, assim, dias que são mais importantes, que eu sei que eu tenho que ou ter um foco ou uma atenção mais específica em alguma coisa, eu desinstalo, às vezes por um dia só, o Instagram, por exemplo, e reinstalo. Então, não está num momento pior, assim, não tô naquele frenesi de ficar vendo muito story, muito feed, muita coisa, mas sempre presente, assim, na vida e sempre pensando o que que eu tô ganhando com isso, o que que eu tô perdendo. Boa. Eu vou querer explorar um pouquinho mais isso. Antes, vou só falar sobre uma curiosidade que recentemente eu passei 3 a 4 semanas sem nenhum aplicativo, né, no telefone.
E você falou essa coisa de ignorar, né? O alarme, eu tenho um dia de 15 minutos. Então, tentei colocar essa regra. E sei lá, desde que eu botei essa regra, todos os dias eu clico em ignorar. Aí, e eu sempre tive uma suspeita de que o Instagram, pra mim, era ali meu calcanhar de Aquiles, assim, sabe? Até que recentemente eu fiz esse experimento e aí no meio do caminho eu tive que voltar com o LinkedIn. Por algum motivo eu tinha que publicar alguma coisa, alguém pediu para fazer algum negócio, e eu voltei. E eu não desinstalei. Fiquei umas 2 semanas sem o Instagram e com o LinkedIn. E cara, eu percebi, enfim, aí corta para. Voltei a gravar podcast, precisava divulgar que eu estava gravando podcast, e aí instalei novamente o aplicativo, porque o Instagram, malandramente, não deixa você postar stories sem ter o aplicativo, Sim. e aí eles não facilitam, né, pra gente, é lógico. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver novamente aquele aviso. Eu percebi que eu fiquei 2 semanas com o LinkedIn no telefone sem ver o aviso de 15 minutos tinham passado. Ou seja, não passava mais de 15 minutos no LinkedIn, mas assim, cara, e assim, no Instagram parece que passaram 5. É impressionante, É. assim, tipo, de repente, quando eu vejo, aparece o aviso, eu falo assim, não é possível, sabe? Tipo assim, como assim já se passaram 15 minutos? É Então, é uma muito coisa de fácil, maluco, né? assim. É muito doido. E, e como foi essas 3, 4 semanas? Você teve uma. Porque quando eu faço isso, eu penso, gente, não é que eu não tenho tempo, eu tenho bastante tempo até. Eu tenho tempo Sim, até a ponto de eu ficar entediada com a quantidade de tempo que eu tenho. E quando eu tô com as redes, né, usando e tal, essas horinhas de descuido vão todas para esses aplicativos, né? sim. Olha, eu vou trazer a fala da minha esposa, que eu acho que vai ser mais relevante do que a minha. Ela falou que ela me percebeu mais presente, de verdade, né, em alguns Sim. momentos. Porque às vezes, mesmo que você não esteja com o telefone na mão, você está pensando no que você pode tirar dele, sabe? Ou no que você vai fazer, ou no que você vai postar. E assim, eu nem me considero um criador de conteúdo, embora isso pareça piada comigo aqui gravando um podcast, mas eu, não, eu tento evitar um pouco assumir essa identidade exatamente porque eu quero evitar alguns gatilhos que isso me traz. E ela falou isso, assim, e eu me percebi, assim, percebi que em alguns momentos eu facilmente cederia ali para as redes sociais. Então, por exemplo, eu sempre carrego o Kindle ou um livro na mochila. E várias vezes eu paro, tô no metrô. Eu não pego o livro nem o Kindle, eu pego o celular. Então, várias vezes eu pegava o celular e falava, ups, aí tipo, sacava o livro. E eu era um estranho, ficava todo mundo me olhando, assim, no Sim, metrô, assim, tipo, quem é esse psicopata lendo um livro aqui no meio das pessoas, sabe? sim. Acaba que é isso, te força a perceber coisas, a criar hábitos saudáveis, né? Enfim, mas vamos. Quero saber sobre você. É que eu adoro essas Vamos. experiências. Isso, não, mas foi ótimo, assim, eu me senti muito bem, de verdade, assim, tipo, e é impressionante como eu me sinto ansioso e é só com o Instagram, eu percebi isso. Então, o meu cuidado tem que ser de fato com o Instagram, porque eu começo a ficar ansioso, começo a entrar na paranoia de números e de coisas, mesmo sem publicar com frequência, ainda assim eu fico Sim. vendo por que esse story aqui teve, tipo, 300 pessoas que viram e por que esse aqui foram, sei lá, 70, sabe, 50. Então, sempre bate uma paranoia. Muitas vezes não está ligado com o conteúdo, com a qualidade do conteúdo, e você sabe disso, você estudou isso, mas ainda assim o nosso cérebro não é talhado para lidar muito bem com essas questões. É Mas muito difícil. você falou sobre o que você ganha e o que você perde, né? De você estar sempre refletindo sobre isso. E eu fiquei curioso para entender, primeiro, é, se você falou que está num momento bom, mas normalmente você acha que essa balança pesa para que lado? E o que você assim diria que você. Acho que o ganho a gente sabe, né? Então, especialmente quem trabalha com conteúdo sabe muito bem, né, as vantagens que tem. Mas eu queria um pouco mais, acho que eu queria explorar um pouco mais assim o que você vê do lado da perda, né? Assim, o que está desse lado negro e talvez as coisas que você mais tenha dificuldade de lidar. É, essa balança, assim, ela realmente, ela nunca oscila muito para um lado só. Ela tá o tempo inteiro, assim, mostrando esses dois lados. Eu acho que esse é o nó da Uhum, coisa, né? Se fosse claramente pior ou claramente melhor para tua vida, as nossas relações seria mais fácil a gente tomar as decisões, né? Mas é tudo muito emaranhado, assim. Então,
Até quando a gente tenta assim, eu vou ficar um pouco longe do telefone, aí você quer ligar uma música, aí você quer tirar uma foto, é tudo junto, né? O trabalho, você tem que divulgar nos stories. Eu super quis já também que tivesse só um jeito de postar no stories sem ver nada. Mas é tudo muito interconectado, então se mistura muito, né? E às vezes até a coisa boa já vem junto com a ruim já vem junto com a boa, então é uma baita confusão. Eu até, assim, quando você falou que o ganho é mais claro, e eu falei isso também, mas eu acho importante dizer que existem dados que mostram que se você cria conteúdo, se você não só consome conteúdo, se você está ativamente na rede social, divulgando uma ideia, divulgando uma coisa sua, postando uma foto, qualquer coisa que seja, você é mais feliz na internet do que se você é um consumidor passivo. Então, eu acho também importante falar isso, assim, que as relações que acontecem, porque existe o ganho visível, né? Assim, tipo, uma pessoa está em evidência, um trabalho está em evidência, igual você falou, que legal, os meus amigos seguem a Contente, então tem coisas que você consegue ver e falar, isso é legal para elas. Mas tem toda uma gama de coisas invisíveis e relações que só quem está criando vê, apoios e torcidas e relações novas que surgem, amizades. Então, assim, tem um lado tão lindo, tão especial. Eu sempre gosto de usar, quando eu tô numa situação igual essa, tô conversando com você, não te conhecia, né? Você está em outro país, eu tô conhecendo. Então, assim, são trocas, são tantas coisas que podem acontecer a partir do momento que você decide, né? Tipo, eu vou me expor aqui de determinada forma, eu vou mostrar meu trabalho, eu vou mostrar as minhas ideias. Então, existe, para quem não cria conteúdo, para quem consome passivamente, é difícil a pessoa, às vezes ela só vê de fala, essa coisa é de maluco, tá louco, eu não vou, porque esse lado, né, mais pesado, às vezes grita mais do lado de fora. Então, eu acho importante falar que existe uma razão pela qual a gente se nutre muito fazendo esse tipo de trabalho. E não só nutre de um lado, né, afetivo, mas de um lado profissional também, né? Então, você tá ali colocando o seu nome e o seu trabalho em evidência e isso, consequentemente, te ajuda profissionalmente, isso é inegável. Agora, o lado das perdas, poxa, eu acho que quase todo mundo, assim, se parar um momentinho, dar uma respirada, já quase consegue sentir, assim, no corpo, né? É muito forte o que está acontecendo. As estruturas, né? Igual você comparou ali o LinkedIn e o Instagram. Tipo, o LinkedIn não te fez, né, entrar nessa mecânica do vício. Então, assim, existem algumas redes que realmente foram feitas para que a gente passe a nossa maior parte do tempo ali, pra gente, que a gente fique realmente fisgado. E eu sinto, assim, um nível de necessidade de estar ali o tempo inteiro que me causa uma distração gigante para minha vida como um todo, né? Assim, o foco diminui muito. Eu me sinto hoje uma estudante pior, uma leitora pior. Eu não tenho mais, assim, o ritmo que eu tinha e o foco que eu tinha para fazer determinadas tarefas. E eu sinto que isso é meio que uma epidemia coletiva, assim. Outro dia eu li uma matéria que um pessoal que trabalha num cinema esqueceu que ainda tinha uma sessão acontecendo, trancaram o cinema e foram embora. Uou! E uma coisa maluca. Aí o povo acabou o filme, o povo tava preso, tudo escuro lá fora. E eu fico fazendo relações com a internet, que eu acho que a gente tá tão dentro de outro mundo que meio que, sabe, eu me pego assim com um nível de distração muito profundo. E aí, Rick, isso é para falar uma coisa, sabe? Tem tantas outras, né, que eu acho que na verdade já foram muito ditas, assim, acho que a comparação é uma coisa muito nociva e a essa altura, assim,
A gente já leu que a comparação faz mal, que a comparação não faz sentido. A comparação não faz sentido. Ela você está sofrendo por uma coisa que não existe, né? Você está inventando enredos, você está vendo nem 1% da vida de alguém e comparando o seu todo. Mas parece que esse racional não é o suficiente, né? A gente cria esses super-heróis e essa colcha de retalhos de super-humanos e se compara e sofre e se sente insuficiente. Eu acho que toda essa energia que a gente despende, o que a gente poderia fazer com ela, né? Sim. Então, assim, a parte que toda essa história da gente falar da internet que a gente quer, da gente trazer essa pauta tão em evidência, é porque nós, tanto eu quanto a Dani, nós sentimos, nós não somos gurus de pessoas que chegaram lá, é porque a gente, em primeiro lugar, sente muito tudo isso e continua sentindo. E realmente, assim, parece que não tá na própria internet essa resolução, né? É uma coisa interna tua e que é esse exercício de todo dia, de você conseguir parar e se analisar e tentar medir essa matemática, né, dessas ganhos ganhos e perdas. E no fim do dia, se você sentir que está balançando mais para o lado da perda, você fazer alguma coisa sobre isso, sabe? Você Sim. tem uma postura ativa, assim. Então, nossa, eu tô distraída demais. Pô, o que eu posso fazer? Vou desinstalar o aplicativo por um tempo, vou colocar controles, vou não sei o quê. Nossa, eu tô me sentindo muito inferior, tô parando de gostar do meu corpo, tô parando de gostar do meu trabalho. Pô, acho que eu vou parar de seguir essa pessoa, ou vou silenciar se eu não posso, porque às vezes a pessoa não pode parar de seguir por relações, né? Então vou silenciar. Então, assim, o mais importante é você ter essa postura ativa, sabe? Você não achar que é uma coisa que tá aí e que você não pensa sobre, porque se você faz isso, realmente, assim, aí é uma experiência muito ruim. Sim. Eu adorei que você falou no início, né? Que é uma coisa que acho que as pessoas estão sentindo no corpo. E eu vejo muito isso, assim, sabe? Como as pessoas estão sendo impactadas e como falta, né, assim, pra gente ferramenta para lidar, né? E um dos motivos por eu estar fazendo essa série é que às vezes eu converso com amigos que eu vejo, né, assim, depois de tanto ler, de tanto pesquisar, de tanto ouvir, enfim, você percebe, né, ali alguns comportamentos que eu tenho, que todos nós temos, assim, eu não estou querendo me colocar aqui superior, não, assim, mas é mais fácil você reparar nos outros, né? Sim. Então, e aí quando eu converso sobre isso, a pessoa fala assim, não, mas eu não sinto nada, mas eu não sou impactado e tudo mais, e assim, hoje em dia, com tanto que eu já pesquisei, assim, sou muito curioso em relação a isso tudo. A sensação que eu tenho quando alguém me fala isso é que você está dizendo que você é capaz de desviar de uma bala em movimento, sabe? Porque, assim, a quantidade de esforço que é colocado para você se distrair, sabe? Tipo, para você estar ali, imagina, são, cara, milhares dos melhores engenheiros, dos melhores psicólogos, neurocientistas, todos os PhDs mais bem pagos do mundo estão ali com um único objetivo. Assim, então você acha que você, sozinho, vai ter a capacidade de simplesmente pegar e falar assim, não, eu consigo lidar com isso aqui, eu tenho umas ferramentas, sabe? Tipo assim, eu acho que é desumano, assim, sabe? E eu acho que é importante que a gente se entenda nessa quase que insignificância, assim, sabe? Tipo, se colocar nesse papel de, tipo assim, cara, eu não tenho chance, então o que eu preciso fazer para me proteger, assim? Quais são as coisas que eu posso fazer para me proteger? É. E pode falar. Não, eu acho que eu acho que tem níveis de realmente, eu sinto que tem pessoas que têm mais facilidade ou têm mais conexão com outros aspectos da vida e que realmente lidam um pouco melhor, mas isso não quer dizer que isso ainda não é um problema gigantesco e que isso não te afeta, né? Sim, Isso está afetando a todos, isso afeta a política, isso afeta a economia, isso afeta
tudo, assim, né? Então, por mais que se alguém pessoalmente, né? Eu não uso, não gosto, não, mas isso não quer dizer que isso não um problema estrutural que a gente precisa enfrentar como Sim, sociedade. total. E é isso, é muito maior do que só a nossa relação individual, né? Se você pega, Exato. eu recentemente li A Máquina do Caos e, cara, assim, eu chorei em alguns momentos do livro, assim, de tão pesado que é o poder que o Facebook tem de repente acabar com países, sabe? E é isso, o quanto isso está impactando suas relações, né? Então, assim, você parou de falar com seu tio bolsonarista ou vice-versa, né? Tipo, você desfez relacionamentos, você começou a achar que pessoas eram idiotas porque você estava vendo um recorte, sabe? Tipo, daquela pessoa, porque era o recorte que ela acabava, né? Tipo, acabava se destacando ali, né? Porque no momento político, qualquer coisa assim. E eu fico. E é muito louco, porque aí, por exemplo, pegando por esse viés, tem dois lados, né? Você tem um lado de quem está enxergando ali, você está vendo um recorte de uma pessoa, e tem um lado da pessoa que não sabe que está ali participando de um viés de confirmação só, pegando uma coisa que ela acredita e publicando só sobre aquilo. Então, eu tenho uma pessoa próxima, por exemplo, que publica só sobre maternidade. E ela tá o tempo inteiro ali, sempre cutucando, eu percebo que tá cutucando ali pessoas da família, pais, tudo mais. O pai da filha. E assim, muitas vezes esses recortes, eles são muito pequenos, né? Assim, a maioria das vezes. Você não tem como, tipo, definir uma pessoa por causa daquele recorte, e você não tem como definir o que você está sentindo por causa daquele recorte também. Então se torna uma coisa totalmente superficial dos dois lados. Sou eu tentando transparecer, né, o que eu sinto por meio de um recorte que não vai falar, não vai dar conta de falar tudo que eu estou sentindo, e do outro lado as pessoas falando, mas fulano de tal só fala sobre isso, sabe? E não, É. ela é muito mais do que isso, eu conheço essa pessoa, sabe? Tipo, eu sei que ela tem muitas outras questões na vida dela, sabe? Tipo assim, e aí fica essa briga, essa coisa das pessoas cansadas e não sei o que e tudo mais, enfim, param de falar e começam a chamar pessoas disso, daquilo, e eu falo assim, cara, calma, vamos devagar. Calma. Mas enfim, É. É, deixa é eu. uma construção que vai, ao longo do tempo, nós estamos crescendo com a internet, né? Assim, várias gerações, tanto a nossa que teve tô aqui colocando a nossa como a mesma, mas né, um Sim, momento sem tanta internet e depois um momento totalmente digital e gerações mais novas que são totalmente digitais e a gente está crescendo enquanto vive esse experimento. É um experimento, sim, né? Então, o discurso, o que a gente expõe na internet está avançando muito, está ficando muito mais sofisticado. E a gente começa a ver que, mesmo tentando ser vulnerável, mesmo tentando colocar tudo, não dá conta, né? Mas até isso é um sinal de crescimento, porque no passado todos os discursos, né, assim, da vida perfeita, da blogueira, do empreendedor, não sei o quê, a gente tinha isso como verdades. sim, E agora, pelo menos, a gente já sabe que é um pedaço do todo. Então, assim, não tem como a gente acelerar certas consciências, assim. E isso que você comentou, né? As pessoas vão parar de falar, você vai cristalizar alguém como uma coisa só. Isso é esse experimento ao vivo que a gente está vivendo, sabe? Que esperamos, no melhor dos cenários, que daqui a algum tempo, não sabemos como, tudo isso que a gente está, toda essa quantidade de vida e de energia que a gente está doando, vai se transformar em dados que possam ajudar numa regulamentação. sim, É igual outras coisas nocivas para a sociedade. Então, por exemplo, o cigarro, né?
A gente tem uma jornada do cigarro que é propaganda, fuma, se você fumar, você não sei o que, você é o foda, você é a mulher a sexy, tipo, tem toda essa jornada. Médicos falando, né, que tipo assim, faz É, bem pra saúde, faz bem pra ele mesmo. exato, e é super cool, e não sei o que e tal, e você pode fumar em ambiente fechado, você pode fumar em escritório, você pode fumar. E aí, a coisa, né, demorou muitos anos. Foram Sim, anos, muitas décadas. E então, assim, e esse é um exemplo, né? Tem vários outros da gente ter essa força como sociedade para um dia transformar isso, né? sim. Para um dia transformar essa máquina aí maluca. Eu adoro que estava ouvindo um podcast seu, que você participou, e você fala sobre alfabetização digital, né? Eu acho que é um pouco disso mesmo. A gente está precisando passar por uma série de, sei lá, passar por uma escolinha mesmo para tentar descobrir como lidar com isso, assim, porque a gente não sabe, a gente não tem esse conhecimento ainda. E o mais difícil é que eles evoluem mais rápido que a gente tem a capacidade de colocar regras Sim, e coisas, né? Enfim, mas muito mais. eu queria te fazer uma pergunta, é, enfim, talvez um pouco mais difícil, mas que eu acho que é importante aqui. Que uma vez eu estava conversando com o Lucas Schuch, aqui no podcast, e ele fala uma coisa que me marcou muito, assim, que todos nós somos vítimas e cúmplices, né? De alguma forma disso que está acontecendo, esse experimento todo. E mal ou bem, né? Assim, eu já falei aqui, já declarei meu amor, né, para o conteúdo, mas ainda assim o conteúdo está ali, né? E aí eu queria entender se você se sente em conflito, assim, de vez em quando, como é que isso te impacta? A vida é conflito, né? Assim, eu comprei uma bala, eu tô em conflito. Eu assisti um filme, eu tô em conflito. Eu cozinhei um macarrão, eu tô em conflito. A gente vive no capitalismo, a gente está em conflito. Eu acho que outro discurso, né, que está se sofisticando é o discurso da sustentabilidade, da culpabilização do indivíduo, né? Uhum. Então, por muito tempo, a gente acreditou nessa força do indivíduo como o grande transformador, né, de ponteiros aí que a gente gostaria que mudassem. E aí, à medida que a gente estuda, à medida que a gente entende o mundo, a gente obviamente tem que começar por nós mesmos, né? Eu acho que o único jeito de começar é por nós mesmos. Mas são mudanças tão gigantescas e estruturais que não cabe ao indivíduo ou a um grupo de indivíduos levar esta carga nas costas, né? Então, com certeza, eu sendo uma mulher que trabalha com conteúdo, com internet, com publicidade, com tudo isso, eu tenho muitos conflitos, que eu estou sempre pensando em como, passo a passo, passo a passo. Eu sei aonde eu quero ir, eu tenho sonhos, não só para mim, quanto para o mundo. Então, e agindo dia após dia em direção a isso. O que a Contente, assim, eu fico muito feliz quando você fala, é um nome legal, é um nome que realmente combina, né, a internet que a gente quer, porque a gente se esforça muito em ser o que a gente quer que exista, né? A gente tem muito cuidado e muito respeito e considera tantas coisas e a gente fala muitos nãos que ninguém sabe, né? Assim, a gente deixa de fazer muitas coisas que são invisíveis para manter esse rigor, essa coerência, de realmente mostrar uma forma diferente de ser e estar na internet. Mas ainda assim a gente habita o mesmo mundo, né? Então existe por alguns momentos da vida, assim, eu já me senti nesse fluxo de ir contra, né? Então, assim, esse choque do ir contra. E muitas vezes eu entendi que não era algo que mais me paralisava do que me ajudava a seguir adiante de uma forma que eu acreditava. Então, assim, eu acredito com muita força que as discussões que a gente precisa ter sobre a internet, elas têm que acontecer na internet.
Quem não está ali, tá fazendo outra coisa, você tá, sabe? Tipo, não Já tá precisa. resolvido, né? Esse problema já foi. Sei lá, assim, então, mas é claro que existe conflito, é claro que não existe é, uma noção de impecabilidade, sabe? Mas existe sempre um exercício muito grande de transformar situações. Então, como eu posso transformar isso na melhor coisa possível? Assim, quando a gente vai vender alguma coisa online, por exemplo, a gente não usa essas coisas de gatilho, de ansiedade e tal. A gente é isso, entendeu? É como estar no mundo tentando ganhar o seu igual todo mundo, porque nós não somos diferentes, a gente também precisa, é o nosso trabalho, né? É a nossa vida, então a gente também precisa fazer isso. E como você consegue fazer isso de uma forma que não agrida seus valores e tal, mas também com a consciência que você está num sistema que você é mais um, né? Você não vai conseguir transformar sozinho e você também não tem a responsabilidade de fazer isso sozinho. Sim. Mesmo que às vezes possa vir um ataque, alguma coisa, assim, por exemplo, no mundo de criadores da internet, isso quase qualquer um vai poder falar para você que o público tem muita rejeição a conteúdo patrocinado, muita. E é um nó, né? Tipo, poxa, gente, como vocês acham que as Sim. pessoas vão se sustentar? Não são ONGs, né? Então, eu acho que existe também, que tem que existir um processo de maturidade também do público. Também de entender que é um trabalho, também de entender que não são seres de luz que estão vivendo de luz, né? Que existe uma forma hoje que como o mercado atua e que a gente também faz parte. Então, Sim. essa parte já está mais bem resolvida dentro da minha cabeça. Já tive mais em conflito, mas hoje eu tenho uma consciência tranquila de que a gente vai fazendo o que a gente pode. Não. Acho que isso é muito importante. Me ajuda muito, inclusive, a ouvir isso, porque eu tenho muito conflito. Já deu pra perceber desde o início desse bate-papo. Eu sou esse conflito ambulante, assim, o tempo inteiro me questionando por que eu estou publicando isso. Mas vai ser útil para alguém? Não vai? É só ego? Não é? Aí quando não é, eu falo assim, tá, mas tá passando alguma coisa? Tá passando uma coisa de superioridade que eu não quero passar? Tipo, cara, o tempo inteiro questionando tudo é um saco. Me Você paralisa. é um contenter clássico. A Content ela atrai esse grupo de pessoas que está sempre pensando muito e se questionando muito e nunca querendo machucar o outro e ao mesmo tempo querendo mostrar o seu trabalho. E é tudo um nó, assim. Sim, Você tá com um grupo grande, saiba. boa. É, deixa eu aproveitar que você trouxe esse assunto para te perguntar, assim, e se esse assunto não dá em nada, não tem problema, a gente passa pro próximo, mas como foi quando vocês fizeram um conteúdo com a Meta, né? Porque aí, assim, é o conflito, um embate, assim, né? Tipo assim, mais real possível. Como é que foi a reação das pessoas em relação a isso? Então, eu já estudei muito, eu sou muito interessada em mudanças de estruturas, né, assim, e estudei muito sustentabilidade e nesses meus estudos, você vai vendo que existem vários tipos de papel que você pode tomar para si num ecossistema de mudança. Então tem a pessoa que vai rejeitar, então assim, eu boicoto, eu não consumo, e tem a pessoa que vai fazer ponte, e tem a pessoa que está do outro lado, que está dentro da estrutura e vai buscar fazer a mudança. Todos são necessários. Todos são necessários. E o importante é você ter um autoconhecimento bom o suficiente para saber onde o seu trabalho vai ser mais frutífero. Então, assim, eu acredito em trabalhar com pessoas. E existem pessoas querendo fazer mudança em todos os lugares. Então, foi isso que a gente fez, não só com a Meta, mas com o Instituto Vitaleri, com a SaferNet, era um conjunto de organizações, né? Então, é uma área de políticas públicas dentro da Meta, a área que nos contratou. E
dentro dessa estrutura, todos sabem que é preciso uma mudança, né? Então essas coisas, elas coexistem. Elas coexistem. Não tem como, na minha visão, a gente fazer uma campanha de awareness para bem-estar digital, para você ter mais consciência, para você ter mais autonomia naquele uso de alcance nacional, que eu consigo colocar o Alok falando, a Juliette falando, que eu tenho podcast, que eu tenho bot, que eu tenho tudo. E eu acho isso muito benéfico. Então, a gente se uniu em torno desse objetivo. Essa ponte de atuar e fazer com que essa mensagem tenha, né, um grande alcance. Não era uma ação de marketing, era uma ação Sim. de políticas públicas. Isso também não quer dizer que não necessariamente eu não faria uma ação de marketing. Assim, eu trabalho com essa ferramenta e ela me possibilitou tantas coisas maravilhosas na minha vida. Assim, eu não quero explodir, né? Eu quero transformar. O que pode se transformar aqui dentro? Sim. Esse é meu interesse. Eu tô sempre... o meu papel, né, é estar nessas pontes e conseguir usar as possibilidades que a gente tem para passar uma mensagem positiva. Então, Perfeito. foi isso que a gente fez. E eu super recomendo, inclusive, eu adoro podcast, eu adoro especialmente o episódio com a Monique Evely É e velho. o Lucas Lidick, que são, enfim, sensacionais. Eu adoro que vocês começam, você e a Dani, sempre trazendo um ponto de vocês, assim, o que vocês querem mudar na relação com a internet. E, tipo, já começa humanizando vocês, assim, sabe? Que eu acho que é super relevante, porque, como você falou uma hora, né? A gente tem essa questão da comparação, e a comparação ela é tão irracional que a gente não percebe que as pessoas que estão fazendo esse conteúdo pra gente também sofrem com isso, né? Também sofrem com todas essas questões. E a gente tende a achar que não, as pessoas têm tudo resolvido, e não tem, né? Tipo assim, esse é um ponto muito relevante. Você sente hoje que, e é uma coisa que eu luto muito, assim, acho que a parte talvez que mais tenha me incomodado quando eu comecei a assumir o chapéu, a vestir o chapéu ali de criador de conteúdo, teve uma época que eu de fato virei ali, tipo assim, cara, mudei o formato do Instagram, comecei a publicar todos os dias, enfim, todas aquelas coisas que a gente achava que era o playbook, né, de como publicar, e na verdade era o playbook de como ter um burnout. E o que eu percebi e que me incomodou muito, eu demorei muito, tá, para conseguir enxergar isso, é que eu comecei a pensar, meus pensamentos estavam sendo moldados para se tornarem conteúdos. E assim, eu não tinha mais pensamento, sabe? Tipo, eu não conseguia pensar sem estar livre de transformar aquilo. Assim, enquanto estava acontecendo, enquanto vinha um insight, ele já se transformava na minha cabeça num conteúdo, eu já ia pensando como que eu ia publicar aquilo ali, sabe? Tipo, e eu não Sim. consegui me livrar disso. Olha, parei assim, tirei esse chapéu tem muitos anos já. Assim, eu publico, faço assim, coisas, mas assim, muito esporadicamente. Falo mais do trabalho, da agência, enfim, tudo mais. E ainda assim, às vezes eu tô correndo e aí, tipo, vem um insight e de repente eu tô assim, tipo, formatando já ele na minha cabeça, sabe? Tipo, num texto para rede social, que tem que ter tantos caracteres, que vai ter tais chamadas, títulos. Você sente isso também? 100%, 100%. E quem está ouvindo, eu imagino que tenha balançado a cabeça também, no sentido que é impossível a gente saber o tamanho do impacto que essas ferramentas tiveram na nossa criatividade. Com certeza, assim, até uma coisa boba, tá? Foto. Hoje em dia é raro eu tirar uma foto na horizontal. Porque eu penso, se for publicar vai ficar maior, vai ser stories, sabe? Então, às vezes eu olho e me forço, assim. Eu lembro que isso que você fez, de ficar um tempo sem os aplicativos e tal, eu gosto de fazer com alguma frequência na minha vida. E eu fiz isso uma vez, eu estava morando fora, e eu lembro que eu comecei a tirar fotos tão diferentes das que eu tiro, porque
no Instagram ou em qualquer outra, né, rede que você usar, ou se você for pensar um formato de vídeo, você já sabe o que funciona, né? Você vê ali a repetição, você fala, bom, se eu quiser ter algum sucesso aqui, eu tenho que fazer dessa forma. Então, com certeza, assim, eu acho que um dos maiores golpes, né, além do que a gente falou, da distração, do foco, da comparação e tudo, é da nossa criatividade, porque a gente sente que o trabalho criativo, ele tem que ir para lá, né? A gente deixa de explorar outros formatos. Às vezes o que você está pensando poderia virar uma música, poderia virar um poema, poderia virar um filme, poderia, né? Se você também pudesse passar mais tempo com as ideias, porque além de tudo, além de pensar já formatado, já é uma coisa que meio que tem que ir para o mundo, né? Tem que expor. Você não fica com aquilo. Então, essa dor específica aí que você trouxe é uma que eu sinto bastante, bastante. E muita gente na Contente também. A gente tem um curso, né, que é o Criar Sem Crise, que o S é entre parênteses, porque é criar em crise. Como criar melhor. E isso é uma super dor, assim, porque a gente começa a ter o nosso cérebro formatado para né, um quadrado de tantos pixels ou um vídeo de até 10 segundos que você tem que ter uma sacadinha logo no início, porque senão ninguém vai te assistir, ou numa legenda que só pode ter tanto. Então, assim, a gente se empobrece, né? Sim. E eu acho muito louco, porque eu fico percebendo que ao longo dos anos, é isso, as pessoas estão se enquadrando ali, assim, pessoas que não são criadores de conteúdo, por exemplo, né? E aí que você vê, elas vão postar um stories e de repente elas estão naquele mesmo formato, sabe? Tá, tipo, colocando sua opinião de uma maneira tão formatada, assim, sabe? Tipo, que é isso, molda a nossa forma de pensar, né? Eu peguei uma frase aqui, eu tenho 1 zilhão de marcações e coisas que eu trouxe aqui, enfim. Como eu falei antes da gente botar para gravar aqui, tipo, a gente vai acabar o tempo muito antes de acabar a quantidade de anotação que eu tenho. Mas de um cara que fala muito sobre isso, né? Aquele acho que 10 razões para excluir redes sociais agora, uma coisa assim, Jaron Lanier. Jaron Lanier, não sei como é que fala o nome dele, enfim. E ele fala, né, bilhões de pessoas estão sendo manipuladas, ou seja, elas não teriam aquele tipo de pensamento se não fosse pela tecnologia. Aí ele fala, o produto é a gradativa, leve e imperceptível mudança no nosso comportamento e a nossa percepção, que é o produto, na verdade, né? Então, assim, essa mudança, na verdade, que é o produto. Aí mudar o que você faz, como você pensa, quem você é, tipo, é uma mudança gradual, é leve, né? E se você pudesse falar para alguém, tipo, me dá aqui 10 milhões de dólares e eu vou mudar a percepção do mundo na direção que você deseja, mesmo que seja 1%, né? Tipo, cara, é o mundo. Isso vale muito dinheiro. E eu acho que das mudanças, assim, é tanta coisa, né, que a gente percebe de mudanças de comportamento, mas essa é uma delas, assim, uma das coisas que eu sinto e que eu percebo que essas plataformas estão fazendo é transformar todo mundo em criador de conteúdo, mesmo que você não assuma esse papel, né? E porque no final das contas é isso, quanto mais gente fazendo conteúdo, que seja uma foto, seu story, e gente, eu não tô falando pra vocês não fazerem isso, pelo amor de Deus, mas é isso, quanto mais stories você posta, cada um individualmente posta, mais coisas tem para manter todo mundo, todo mundo distraído ali dentro, e eles conseguem vender mais anúncios, né? No final das contas, é isso. Então, eu percebo que essa mudança, assim, é isso, é muito sutil, mas é impressionante, sabe? E uma das coisas que outro dia eu li um texto e eu perdi o texto, eu fiquei muito triste que eu acabei fechando a aba aqui, nunca mais encontrei, que falava também de um pouco dessa coisa de como que a gente vai sendo moldado pelo olhar do outro, né? E como isso se torna muito mais perigoso e intenso online, né? E aí era um exemplo de um criador de conteúdo que ele começou falando, falando sobre alimentação vegana no YouTube. E aí um dia ele resolveu fazer um desafio de comer, sei lá quantas coisas, tipo, em tanto tempo.
E aí, aquilo ali viralizou, e de repente as pessoas começaram a fazer novos desafios. Ele deixou de ser vegano, começou a comer, tipo, todo menu no McDonald's, não sei o quê. É, eu conheço Terminou, essa ficou, tipo, história. obeso, saúde toda Sim. ferrada, porque ele, na verdade, foi fazendo mais do que as pessoas queriam, e ele foi transformando a personalidade no que as pessoas gostariam que ele fosse, em vez de se tornar, de se manter fiel ali ao que ele acreditava, de repente, que era um conteúdo que era relevante para as pessoas, sabe? São muitos perigos. São tantos perigos, né? E eu, agora que sou mãe e penso, né? Porque uma coisa é a gente aqui, adulto, vendo isso e ficando impressionado. Outra coisa é uma criança que vai, né? Por mais que você vai tentar criar um ambiente digital o mais controlado possível, em algum momento você sabe que isso vai, né, extrapolar, é muito assustador. É muito assustador. Porque são 1 milhão de caminhos aqui que pode dar errado. Eu conheço essa matéria, eu vou achar ela para você, porque ela fala dos perigos, né, de como uma audiência te leva para determinado lugar, e o criador de conteúdo, ele tá o tempo inteiro passível a esse risco, né? Igual você comentou, por que essa história deu 370? Às vezes tem pistas, né? Assim, a gente brinca que se você quiser bombar, você se transforma num Big Brother da tua vida. Você vai ver como que não explode o teu conteúdo. Então, são escolhas. Você tem que ter uma educação em casa, você tem que ter uma educação, você tem que falar sobre, porque ver o que está dando ruim e imaginar a distopia e o Black Mirror né, agora vai ter o óculos da Apple que vai isolar a gente ainda mais, assim. Então não existe material pra gente se espantar, se assombrar e ter medo e dar ruim e imaginar isso a pencas, assim. A gente consegue visualizar aqui o fim desse mundo pelo digital de mil formas. Mas como é que dá certo? Sim. Como é que poderia dar certo? Como é viver uma experiência saudável, sabe? Então, assim, é um conteúdo menos sexy. Você pensar, você sonhar, você pensar utopias, você buscar, né, notícias boas, notícias positivas e transformações que são feitas também pela internet, porque elas também estão acontecendo o tempo inteiro. Esse é um tipo de conteúdo que não engaja, até na Content a gente sabe disso. Se a gente fala uma coisa, um aspecto negativo, a coisa bomba. Se a gente fala uma coisa positiva, não sei o que, o negócio sabe, não explode. E esse é um mecanismo de ser humano, né? A gente é viciado nessa visão, ela provoca mais coisas internas na gente, assim. Mas por isso que a gente fica insistindo, assim, nessa postura do sonho. Como é? Como é que pode ser? Como é que você usa a internet para sua criatividade? E quais pessoas estão fazendo isso? Porque tem, né? Tem o tempo inteiro. Então, como que a gente tenta calibrar o nosso olhar mais para isso? E se cercar de mais disso, só que dá trabalho, né? Dá trabalho, é uma coisa ativa que você tem que ficar o tempo inteiro. Putz, isso aqui não tá legal, não acho que é esse caminho, eu vou apoiar isso. É a mesma coisa dos conflitos que a gente estava falando internamente, assim, né? Você tá sempre em vigília, aí é cansativo. Tem hora que você só quer, só vou ficar aqui dando scroll. Mas eu acho que é muito importante nós termos mais sonhadores e mais pessoas críticas mesmo. E falar sobre tudo isso pra gente conseguir ser uma parte de grupo de pessoas que pode inspirar, que pode mostrar que tem um jeito de usar, porque eu acho que a recusa da internet, se você pode, né, se a pessoa pode, nossa, delícia, eu tenho um sonho. Tem aquele meme, né, se um dia eu ganhar na loteria eu não vou contar, mas haverão sinais. Não sei se você viu isso, e eu acho que realmente eu partiria para uma jornada offline lindíssima. Mas a gente está inserido no mundo, que a gente precisa, muita gente precisa contar o que faz.
né, viver disso, tem muita gente que vive disso. O trabalho meu e da Dani, ele está intrinsecamente conectado com o digital, né? Então, para muita gente não é escolha. Como é que a gente faz, então, para viver melhor? Sim. É. E é isso, né? Acaba que, no final das contas, é uma responsabilidade que cai no indivíduo, né? E que é assim, por isso que talvez o seu trabalho, né, e o trabalho de algumas outras pessoas seja tão importante, para pelo menos ter uma comunidade onde as pessoas se apoiem, né, e consigam Que enxergar que você elas não estão passando sozinhas. Mas ainda assim, no final das contas, quem vai conseguir fazer alguma coisa de fato para sua mudança é você, né, cara? Tipo, e aí é isso um peso que é tão difícil, né? Assim, é uma responsabilidade tão difícil de carregar Mas é que frente pensa a uma não assim, responsabilização das plataformas. você tá o tempo inteiro com o que você topa e com o que você não topa, quando você desinstala o aplicativo, quando você fica X tempo sem, tudo isso é informação. E você não está fazendo isso sozinho. Tem, Sim. né, milhares, milhões de outras pessoas que também estão. Então, assim, nesse mundo, as nossas ações, elas têm mais impacto do que a gente imagina, né? Então, tem muita gente cansada, tem muita Uhum. gente que não está afim, tem muita gente deixando de criar conteúdo dessa forma vazia. Tem o tempo inteiro isso também está acontecendo. Só que Sim. quando isso acontece, é silencioso. E quando o criador cria e acessa, é ruidoso. Uhum. Então, a gente tem até uma frase super linda que fala que a gente escuta o barulho estrondoso das árvores que caem, mas a gente não escuta o barulho das sementes que estão brotando, Hum. Uau, isso é foda. sabe? Então a gente tá escutando, a gente escuta muito essa destruição, a gente escuta muito o negativo, é alto, é barulho, é luz, é esse mundo que, né? Só que tem milhões de questionadores se conectando com essas novas ideias e esses novos desejos e abandonando coisas que não fazem mais sentido para eles. Então, assim, a gente nunca pode achar que isso não está acontecendo também. Isso está Sim. acontecendo também. Isso está... E aí você faz parte desse grupo, e esse grupo também é grande, sabe? Só que ele faz menos barulho. Sim. Pô, você falou, me lembrou um livro que eu vou pegar aqui. Rapidinho. Não sei se você já leu, mas que, cara, eu recomendo muito esse aqui. Ah, eu amo esse livro, é isso. Eu tô basicamente falando a ideia central desse livro, né? Que é o Exatamente. Factfulness. É isso, a gente tem né, um trecho desse livro que fala o mundo está pior, as duas coisas ao mesmo tempo, ele está melhor e ele Sim. está pior. Esse pensamento complexo, né? E isso é um pouco também do que eu falei da maturidade do conteúdo, que é você parar de achar que é só preto, é só branco, né? Existe um cinza gigantesco aí no meio de tudo, de política, de qualquer tema que você for falar, né? Sim. Então, esse livro é maravilhoso. Vamos falar o nome para as pessoas. Isso, gente, por favor. Factfulness, do Hans Rosling. Enfim, espero que seja assim que fala o nome dele. E o livro é Factfulness. lindo, inclusive. Enfim, tem vários gráficos super interessantes. E basicamente é um tapa na cara das pessoas que estão aí vivendo no niilismo. É um livro que fala sobre como você ter uma percepção de mundo baseada em dados. Exato. E isso é tão interessante, porque eu estava falando um pouco antes, né, que a gente é viciado em notícias negativas. Gente, quando acontece, por exemplo, um assassinato, né, uma tragédia, assim, a quantidade de conteúdo que você tem acesso, mesmo que você não queira. Então, assim, por quê? Porque isso é o que dá mais clique.
Notícias boas não dão clique. Não, é Sim, muito triste, mas não dá clique. É uma coisa que ninguém tá afim de ler. Ai, fulano resgatou não sei quantas baleias. Foda-se. Ninguém tá afim. Ai, matou 10 baleias. Ai, quero ver. Então é sim, importante que a gente saiba que o mundo funciona assim e que a gente tenha a consciência que ao mesmo tempo que mata a baleia, salva a baleia. Só que assim, não é para você ser poliana, né, na vida. Beleza, então já que o bom tá acontecendo, você tem que ter esse pulso no mundo e saber que em algumas regiões e em algumas áreas realmente está só piorando. Não, não é isso. Mas o sim. mundo está constantemente melhorando. E esse livro, ele dá uma paz no coração e é realmente um sopro de esperança. Tem um trecho dele que eu, enfim, se eu achasse aqui, eu leria, que ele fala exatamente isso, né? Que as pessoas julgam ele como otimista, né? Ele fala, não sou otimista, eu só escolhi ver todo o espectro, né? Então, eu Sim. sei que tem muita coisa para ser feita, mas, assim, se a gente não enxergar e não der valor para tudo que foi feito já, tudo que já foi resolvido, tantas coisas. Enfim, eu acabei abrindo aqui em um lugar que eu marquei para mostrar para minha esposa, porque ela morre de medo de viajar de avião. E, é, eu sou dessas pessoas, gente, que fico marcando para jogar na cara das pessoas que eu conheço. Mas enfim. E aí ele fala isso. Em 2016, um total de 40 milhões de voos comerciais de passageiros aterraram, gente, isso aqui está em português de Portugal, tá? Desculpa. Aterrizaram com segurança nos seus destinos. Só 10 terminaram em acidentes fatais. Claro que foi sobre esses que os jornalistas escreveram. 0,000, tem muitos zeros aqui, 25% do total. Os voos seguros não são notícia. Imaginemos. Aí fala: o voo BA0016 com partida de Sydney chegou ao aeroporto de Xangai sem nenhum problema. E essas são as notícias por Maravilhoso. hoje, sabe? Tipo assim, não É faz o menor isso. sentido. É isso. E esse livro é fantástico. Esse livro, ele realmente é uma leitura importante para os tempos de hoje. Sim. Eu mandei para um monte de gente, Porque assim. ele Não sei se... mostra o mecanismo da mídia, né? Assim, Isso. e E também da dos nossa nossos vieses mente, também, né? dos nossos vieses. Então, ele realmente te dá um fôlego, assim. Sim. E eu acho muito interessante porque ele mostra desde o início que não é tipo, nós aqui, como é que é aquele termo do Harry Potter, os muggles, como é que é? Eu não tenho, não Você não é falo de o Harry idioma Potter, Harry tá. Potter. Os trouxas, Ah, que, sim, né? os Não moles, né? somos nós aqui do dia a dia que somos os enganados, não. Ele mostra, tipo, como em Davos ele faz essas pesquisas e as pessoas não fazem ideia do quanto o mundo já evoluiu, sabe? Tipo, isso eu acho sensacional, assim. Então, em teoria ali, Sensacional. né, as maiores mentes pensantes do planeta, do universo e de todos os tempos, enfim, da última semana, mas e eles estão ali, tipo, e respondem completamente fora. Ele compara, ele fala assim, um macaco chutando ia acertar mais do que aquelas pessoas, porque elas já estão com viés ali e tem um pensamento completamente enviesado e que acaba levando ela para um julgamento completamente errado. E isso Ah, com certeza também deve ser aplicado à internet, né? Então, porra, assim, é impossível a gente medir quantas pessoas estão tendo o. Não é impossível, né? Sei lá, mas a gente não sabe essas informações de quantas pessoas estão tendo o burnout, quantas pessoas estão mudando de vida e quantas pessoas estão, né, conseguindo sair de um estado, né, sim, social e se esclarecer. É esse emaranhado que cabe a nós viver, exato. né? E é importante saber que a lente que você está vendo não é a realidade. Uhum, Você está vendo a soma de X contas que você segue. sim, Fim. sim. Se, E do assim, que a sua construção social também te permite e do que todas as nossas falhas cognitivas nos permitem, enfim, ninguém sabe o que está rolando. Você exatamente. você acorda e torce pelo melhor, porque você não faz ideia. O que nós estamos fazendo aqui? Para onde nós estamos indo? O que eu estou vendo? O que é real? O que não é? E, né, Exatamente. assim, se a gente tem duas pessoas é, conversando, já tem um universo de coisas que não dá conta, né? Que a linguagem não dá conta. Imagina na internet, que você não vê o outro, né, que você se sente empoderado para agredir, que você se sente. Então, assim, é um nó muito complexo.
Vou entrar aqui então, num pedaço, ou um outro nó, enfim. Mas eu queria saber um pouco da sua opinião. Uma vez eu ouvi isso, eu não lembro de quem, sou aqui, fico tentado a dizer que foi do Naval Ravikant, que é um cara que eu sou super fã, enfim, indico para todo mundo ouvir e ler sobre ele, mas que é o seguinte, que as redes sociais, elas são como se fosse o fast food dos relacionamentos, né? E aí, por que o fast food? Porque quando você pega, né, um alimento e você pega o que o fast food fez, ele tirou, tipo assim, o pior, né, dos alimentos, açúcar, gordura, enfim, tudo mais, concentrou ali, porque aquilo te vicia, mas não tem nenhum nutriente, né? Então, assim, você vai, em vez de comer uma maçã que vai, ao longo do tempo, te trazer um benefício, você começa a pegar só a parte que vai dar um pico de dopamina na sua cabeça, vai te viciar e você vai querer repetir aquele comportamento ali e começar a perder todo o nutriente que tem por trás dos alimentos de verdade. E aí ele fala que a rede social fez isso, né? Que tirou todos os nutrientes de relacionamentos de verdade e você fica viciado naqueles picos de dopamina ali, que são basicamente a gordura e o açúcar dos relacionamentos. E eu acho super interessante, assim, e eu vejo, e essa talvez tenha sido a minha maior preocupação no ano passado, assim, em relação à relação das pessoas com as redes sociais e como isso está afetando os relacionamentos reais. E quando eu ouvia de amigos, assim, pessoas muito próximas, que são pessoas, cara, pessoas ótimas, que, cara, todo mundo quer ter por perto, sabe, que gostam, sempre gostaram de socializar, de sair e tudo mais, e falando assim, tô sem ânimo para sair, tô sem ânimo para conhecer gente nova, tô sem ânimo para isso, tô sem ânimo para aquilo. E eu falo assim, cara, eu sempre perguntava assim, será que é coincidência que você tá, tipo assim, passando mais tempo no TikTok, sabe? E que você tá tendo esse fluxo de dopamina ali sendo liberado, de um monte de coisa tipo, que é feito sob medida para você ficar preso naquele ciclo. E quando você sai com uma pessoa que você precisa fazer um mínimo de esforço para chegar nesse lugar, sabe? Tipo, que vai liberar essa dopamina, você tá desistindo, sabe? Então, Sim. queria ouvir um pouco de você, como você está enxergando esse comportamento, se você enxerga isso também, se você vê isso como um problema, ou como você acha que a gente pode, de repente, ficar mais atento a isso. Sim. Nossa, essa é uma dos temas que mais me apavora, que é a dissolução de laços, né? A Uhum. dissolução de comunidade, a dissolução de laços de amizade, a dissolução de relacionamentos como um todo, assim, o nível de julgamento que a gente tem um para os outros, a resistência, um nível de crítica, assim, a pessoa, o outro tem que ser impecável, né? Ele tem que estar dentro do seu checklist, assim, se ele for dois passinhos para cá, acabou, já não tem, não dá. Uhum. E sem dúvida eu acho que o digital atrapalha e isso impacta demais. Então a gente vive hoje, tem muitos números que falam sobre a epidemia da solidão. No Brasil está piorando assim e os jovens estão se sentindo às vezes mais solitários até do que os mais velhos. A solidão ela traz um risco de saúde mesmo muito grande. Tem dados que falam que se você sente solidão, o impacto no seu corpo em relação a demência, depressão, doenças cardiovasculares, a solidão pode ser mais perigosa do que você fumar, por exemplo, 15 cigarros por dia. Eu acho esse um tema completamente assustador e eu sinto que a gente precisa ter uma educação mais formal sobre felicidade. É importante que a gente consiga aprender o que nos faz felizes, porque existe muitos... o que a gente imagina que traz felicidade pra gente não poderia estar mais distante do que o que de fato nos traz felicidade, né? Então, assim, tem um curso sobre felicidade que é gratuito da Stanford, que é um dos cursos mais lindos que existem. Oh.
Acho super legal a gente deixar o link. Com certeza. E ele é um curso que foi disponibilizado de forma gratuita para o mundo inteiro, gravado de um jeito super legal, assim, com alunos e tal, então exercício. Então, assim, é muito importante que a gente aprenda o que nos faz felizes, para a gente conseguir entender a importância, porque tem algumas coisas que a gente já sabe que a gente tem que fazer, né? A gente já sabe que a gente tem que beber água, a gente já sabe que a gente tem que fazer exercício físico, a gente já sabe que a gente tem que comer. Não que a gente faça tudo isso, né? Mas existe essa consciência. E a gente precisa aprender que um dos fatores de longevidade, de felicidade maiores que tem, na verdade, o maior que tem, é os relacionamentos que você carrega na tua vida. Sim. Se você chegar no fim da tua vida sendo super malhado, rico, bem sucedido, e se você não tiver bons relacionamentos, nada vai ter adiantado. Você vai estar completamente infeliz. Dados, isso são informações do maior estudo já feito sobre felicidade. É um estudo que tem quase 100 anos, que acompanha pessoas durante todo esse tempo, de todas as classes sociais e todos os tipos, e está mais do que comprovado que são os relacionamentos que vão nos trazer alegria. Então, assim, esse formato mínimo, né, que as redes sociais nos entregam de relações, pode ser muito gostoso e realmente, assim, acho que transformou completamente a forma como as pessoas se conhecem e se relacionam. E acho que, de novo, a gente ficar lutando contra não é o caminho, mas assim, você saber que isso é uma parte, né? Você usar a internet como ponte, de você buscar ativamente se abrir para o outro, porque esse outro caminho é muito, muito perigoso, mas é por meio também de informação, assim, porque eu acho que na internet hoje estimula-se tanto essa super pessoa que tem todos os hábitos e tal, mas pouco se fala sobre o que é ser um grande amigo, o que é ser, né, o que é se doar, o que é fazer parte de uma comunidade, assim. E quando a pessoa começa, ela vai ver os ganhos, né? Ela vai ver os ganhos disso. Então, é muito preocupante. Eu realmente, assim, fico bem assustada. E eu acho que a cultura, assim, de TikTok, dos memes e tudo, leva muito para essa individualização, né? Uhum. Para essa falta de tolerância absurda com o outro. Que a pessoa ou ela tá 100% dentro da tua bolha ou obrigada, não vou me relacionar. Gente, o mundo não é assim, né? Então a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que educar as crianças sobre isso e a gente tem que ser isso também. A gente tem que poder oferecer para o outro isso. E para quem tá nesse momento de isolamento, porque eu acho que também são fases da vida, eu acho que nem sempre você tá com energia, mas uma coisa que eu recomendaria seria estudar sobre felicidade. Seria isso, porque às vezes você tá com ambições que vão te levar para um caminho de infelicidade e você nem tá sabendo. Porque você tá Sim. achando que quando você conseguir os seguidores, o carro, a roupa, o namorado, a namorada, é isso que vai te trazer felicidade. E o spoiler é que não é. Sim. Tem tanta coisa aí. Ah, eu acho que o- isso é um pouco como a gente sabe que fazer exercício faz bem para várias coisas, mas é muito difícil, né? Tipo, a gente levantar, sair da inércia ali, ou enfim. E ao mesmo tempo, o exercício ele é isso, né? Ele é, tipo, ele é a dor, mas ele também é o que vai te liberar da dor, vai te trazer um monte de benefício futuro, enfim, tudo mais. E relacionamento, acho que, né, conforme a gente vai se acostumando com tanta facilidade, tanta coisa sendo resolvida assim, né, e gratificação instantânea, começa a ficar difícil, começa a parecer um investimento, né? Você se abrir para novas pessoas, de você, tipo, passar por cima dessa fase onde
você conhece a pessoa superficialmente e uma coisa que ela fala parece que tinha motivo para você, tipo, beleza, vou dar um follow, sabe? Mas não, você tá aqui presencialmente, 3D com essa pessoa, o que você faz? Você vai virar pro lado, você vai ignorar, sabe? Ah, e eu acho que é tão importante a gente fazer esse esforço, até porque eu vou falar de dois outros livros assim, que eu acho que são super legais. Um, eu acho que eu vi que você leu também, se eu não me engano, que é o 4.000 Semanas. Que, cara, tipo, eu nem sei, assim, as pessoas nem me aguentam mais, tanto que eu recomendei esse É livro. muito bom, né? É Ah, maravilhoso esse livro. sensacional. E tem uma pesquisa que ele traz, que acontece na Suécia, se eu não me engano, sobre os lares de idosos, eu acho, uma questão de quando que eles podiam passar tempo com a família e quando não, enfim, alguma coisa nessa linha, e que eles perceberam que quando, né, quanto mais tempo síncrono eles tinham, ou seja, mais tempo ali junto de fato, melhor, né? Então, no final das contas, ele traz umas pesquisas que mostram, assim, tipo, de tentativas de fazer com que os fins de semana fossem separados, e que cada um tivesse o seu dia de descanso, né, tipo, de maneira separada e não de maneira síncrona. E no final das contas, enfim, eu não vou saber especificar aqui, eu fiz um post sobre isso, acho, eu posso depois colocar o link aqui e falo melhor sobre a pesquisa, mas é isso, no final das contas, passar tempo junto aumentava, assim, tipo, sei lá, em X% lá a felicidade dessas pessoas. E eu sou muito, eu sou quase um ativista disso, assim, porque eu adoro passar tempo com as pessoas, eu adoro conversar, eu adoro, tipo, sair e encontrar, e eu sinto muita falta disso, assim, sabe? Aquela coisa que você tava falando do corpo, meu corpo, tipo, cara, começa a dar sinais, assim, quando eu tô longe. E eu É, morando fora, pô. A fica gente muito viu na difícil. pandemia, né? Isso. A gente viu na É, pandemia. sim, A gente sentiu ali. Então, tem sim, aquela frase clássica, né? Que é escolhas fáceis, vida difícil, escolhas difíceis, sim, vida fácil. E eu acho que isso é uma frase tão boa, porque se aplica a tudo. Realmente, às vezes, é difícil você falar, nossa, eu vou sair de casa, eu vou estar na casa do outro. Às vezes em algum momento, eu vou me questionar se eu tô falando demais, tô falando de menos, se a pessoa tá chateada comigo. Viver é sentir, sim, é, né? Viver é sentir tudo isso. E não dá pra gente entregar a nossa vida para essa experiência empobrecida de uma tela. Bom, sim, dá, mas é uma escolha muito que talvez daqui a um tempo vai causar arrependimento profundo nas pessoas, né? Eu acho que esse livro 4.000 Semanas, ele ajuda a colocar isso em perspectiva, assim, né? Teu tempo aqui não é eterno, não. Cada sábado que você fala, não vou ficar aqui no seriado, não tem outro sábado igual a esse. sim, Não tem. Às vezes o sim, grupo de pessoas que foi, uma pessoa vai mudar de país, outra vai morrer, outra vai. Não, a gente acha que as experiências oferecidas a nós, ou que a gente tem acesso, que elas são infinitas. sim, Você acha que você vai ter sempre um carnaval para você pular, que você vai ter sempre, mas tudo pode acontecer, inclusive você morrer amanhã, sim, né? E o que você está fazendo com essa experiência? Então, eu acho que se colocar em contato com isso é muito importante e entender também que viver é sentir tudo isso, sentir todas essas emoções, as boas e as ruins, não é só o bonitinho, o agradável, o que passa no teu crivo de pessoas legais. Não, é uma mistura, é uma bagunça. Se você tá com uma pessoa que você acha que tá com ideias erradas, você tem um papel ali, sim, né? Se você é a pessoa que está com ideias erradas, se você se coloca, você pode aprender alguma coisa. Então, se misturar mais, a vida é mais suja, é mais caótica, é mais intensa do que a gente quer nessa plasticidade, né? sim. Ai, que vai ser tudo perfeito. Realmente é só no seu sofá ali e no fim, ver como você se sente, né? Sim. Ver como você se E, sente depois de e um se tiver uma dia de não experiência contato. ruim, se encontrar uma pessoa que. Gente, tem idiotas nesse mundo, né? Vamos lá. Existem essas pessoas. Sim, Tem os malas. E tem pessoas que você não vai se dar bem mesmo, mas não encara isso como uma experiência, tipo, isso aqui define. Olha só, tipo, viés de confirmação, né? Falei, não posso sair porque eu vou encontrar sempre essas pessoas. Assim, não.
tenta ser a segunda, a terceira, vai, tipo assim, uma hora você vai encontrar alguém, tá, tipo, vai ser para esse Acha tipo a de tua relacionamento, vai ser para praia, outro. né? Exato. Eu queria te perguntar uma coisa, você falou sobre, né, essa coisa de chegar no fim da vida, tipo, a ser bem-sucedido, estar sarado, ou qualquer coisa, muitas vezes, né, não vai te garantir felicidade. Eu queria entender, assim, para você, como você define ser bem-sucedido? O que vem na sua mente Pra, quando essa pra palavra mim, pipoca? uma pessoa bem-sucedida é uma pessoa que não só se conhece o máximo possível, porque se conhecer acho que é a missão de uma vida inteira, mas ela vive o que ela deseja. Ela consegue viver o que, né, o que a alma dela pede, assim, seja lá o que for isso, seja lá qual formato isso tenha. Mas é uma pessoa que se conhece mais do que a internet conhece a ela, sabe? E se Uhum. guia mais do que o algoritmo ou qualquer outra força a guia, assim. Eu até já escrevi uma coluna na Contente, assim, que meu maior medo é viver uma vida que não é a minha. Esse é meu maior medo. E Então, eu acho que tantos de nós estamos vivendo. porque às vezes não, né? O que é a vida? É a soma dos dias. A minha vida agora é estar aqui conversando com você, né? Depois eu vou buscar meu filho na escola. Então, assim, todo dia eu tenho uma nova chance. Eu sei que eu vivi milhares de dias que eu não vivi a minha vida. Uhum. Que eu fui levada por. Ou eu estava no sonho de uma outra pessoa, ou eu estava vivendo uma outra coisa, ou eu sei disso, com muita certeza. Então, como eu faço para viver a minha vida e chegar no fim, seja lá quando esse fim for, e tipo, estive aqui, eu, Uhum. né? E não uma coisa caótica, né, cooptada por qualquer seja a força ali que me leve para lá ou para cá. É Perfeito. difícil. Depois eu vou te mandar. Você conhece o Sam Harris? Eu adoro. Ah, então, eu assino lá o aplicativo dele, o Waking Up. E tem uma Ah, que série, legal. cara, que chama Mind and Emotion. E que ele tem, cara, esses episódios, assim, eles são, pra mim, assim, é isso, é um reset da mente, assim, sabe, tipo, de perspectiva. São episódios pequenininhos, 3 minutos, 2 minutos e pouco, tem uns que tem 1 minuto, assim, e cada um ele fala sobre um tema, você puxou duas coisas que ele fala, assim, né, em 2 episódios, que eu, inclusive, adaptei, tem no podcast, são episódios curtinhos que eu fiz pro podcast também, porque eu, tipo, aquilo foi tão, assim, pra mim, impactante. Um que ele fala, um é The Last Time, que ele fala exatamente isso, tipo assim, cara, vai ter uma última vez que você vai fazer cada uma das coisas que você está fazendo. E aí, tipo, quando você coloca isso em E você perspectiva, não quando você sabe vê qual desse é. jeito, você não sabe quando é. E quando você coloca isso em perspectiva, até a coisa mais cansativa e brutal, como, por exemplo, acordar de madrugada, né, para quem tem filho pequeno, que sabe, é difícil, cara, tipo, é complicado, assim, cara, você parece que a sua vida acabou. Mas vai ter uma última vez e você vai sentir Vai, falta, sabe? Tipo vai. assim, aquilo vai fazer falta. E aí, quando você coloca essas coisas em perspectiva, tudo muda. E tem uma que Sim. é, tipo, simplesmente começa de novo. Que é isso, ele fala, tipo, todos os dias, cada hora, a cada minuto você tem a oportunidade de começar de novo. Tipo assim, não acha que. Ele tem uma frase que ele fala, não deixe que sua felicidade seja sequestrada pelo ideal que você colocou, sabe? Tipo assim, cara, tipo, se alguma coisa está diferente do que você imaginava, cara, simplesmente começa de novo. Você tem todo minuto, todo segundo para começar de novo, sabe? Tipo, e é sensacional. Enfim, tem muita coisa nesse conteúdo. Depois eu te mando o link, eu posso botar aqui também na descrição do episódio o link do aplicativo. O aplicativo é pago, mas ele dá 1 ano gratuito para quem disser que não tem dinheiro para pagar. Então, assim, e é sem perguntas, tá, gente? Eu nunca fiz, eu pago, porque, enfim, eu quero apoiar o coisa, eu posso pagar, mas eu falo para todo mundo assim, tá sem dinheiro, é tipo 200 e tantos reais por ano. Tá sem dinheiro para pagar? Cara, vai lá e entra, tipo, só ouve. O único ruim é que é inglês, né? Assim, então Sim. já deixa um monte de gente de fora, mas quem fala inglês, recomendo bastante. Por falar em conteúdo, eu queria saber.
É, quais foram, sei lá, os livros que mais influenciaram no último ano? Porque assim, né, vamos tentar fechar a janela, porque se for falar de maneira muito ampla, ferrou, né? Tipo, o livro vai ter uma recomendação infinita. Mas Sim. no ano passado, quais foram os três livros assim que mais te impactaram? Ah, legal. É, Vou começar falando de um livro que a gente leu até na comunidade do Contente juntos, que foi muito legal, que chama Autocuidado de Verdade. E é uma a autora do livro, ela viveu várias experiências em busca de autocuidado, em busca de bem-estar, a ponto que ela acabou indo parar numa seita e uma história super doida, assim, de alguém, porque assim, existe imagino também que quem possa estar escutando pode se encaixar nesse grupo, que são os buscadores, né? De pessoas que estão sempre buscando autodesenvolvimento, autoconhecimento, autoaprimoramento. É, essas pessoas querem, né, ser mais felizes e viver melhor. E tem muita armadilha, né? Tem Oh, muito conteúdo, tanto comercial quanto de aproveitamento mesmo, assim, de pessoas documentários da Netflix aí pra isso. vulneráveis. Exatamente. Eu sou uma fã, eu assisto todos. Eu Eu também. amo documentário de seita. Eu É, também. é bom demais, né? E, e aí ela é uma médica e tudo, depois dessa experiência, ela entrou nessa jornada, né, de tipo, o que que é se cuidar de verdade? Então é muito legal o livro, assim, porque ele tira o autocuidado desse lugar, da vela, da yoga, e vai para uma coisa mais profunda, né? Às vezes autocuidado é você conseguir pagar uma dívida, é você falar não, é você se livrar de uma relação. Então, assim, é um conteúdo super bom, assim, que te ajuda a ser um filtro, assim, para você saber se você está se cuidando de verdade ou não. Então, super recomendo. A comunidade também adorou esse livro. Eu ia falar também do 4.000 Semanas, eu nem sei se foi ano passado que eu li, mas, poxa, esse livro é fundamental, assim, acho que ele é um dos poucos livros que fala da perspectiva de tempo sem ser para a produtividade, né? Ele te desloca assim do tempo para a vida. E é essa minha forma também de pensar sobre o tempo. Eu não quero mais tempo para ser mais produtiva. Eu quero mais tempo porque tempo é vida. Eu quero mais tempo para estar com quem eu amo. Eu quero mais tempo para fazer o que faz meu coração vibrar. Então eu acho que o 4.000 Semanas é um super chamado para esse tipo de vida, assim. E aí um terceiro que foi um livro assim, nossa, que eu confesso que eu ainda não terminei de ler esse livro, mas ele já me transformou muito profundamente, que é A Arte dos Encontros. Chama A Arte dos Encontros. A autora chama Priya Parker. Esse livro fala sobre como a gente se reúne e por que que esse formato importa. Então, quando a gente estava falando ali, né, da solidão, das pessoas também que estão com menos vontade de estar umas com as outras, eu acho que também tem muito a ver com o que ela traz nesse livro, no sentido de que muitas vezes a forma como a gente se encontra está muito empobrecida e muito repetitiva. Né? A gente Uhum. pensa muito pouco sobre o que a gente quer dos encontros e o que a gente busca e oferece um para os outros. Então, é fantástico, assim, é um chamado para mais intenção. Tipo, se você vai fazer um jantar na tua casa, para que é aquele jantar? Uhum. Quem que você vai chamar? Você tá com, às vezes, por exemplo, putz, eu tô com um amigo que tá mal. Quem que eu vou chamar para criar uma atmosfera? Quais perguntas eu vou fazer? Em vez de ser só, vamos ali no bar, aí eu falo o que tá na minha vida, você fala o que tá na minha vida, não sei o quê, e às vezes a gente volta para casa e realmente pensa, acho que eu teria ganhado mais ficado em casa. Gastei não sei Uhum. quanto dinheiro, não, no fim, não sei nada mais profundo sobre o outro, não dei nada de mim. Então, assim, é,
às vezes pode dar receio, porque entra numa pegada meio de dinâmica, né? De você perguntar uma coisa mais profunda pro outro, até assusta, né? Sim. Se você chegar do nada e falar assim, cara, mas o que você tá sentindo de verdade? Como que tá seu coração? A pessoa vai falar, ai, sai pra lá, né? Mas eu acho que a gente precisa desesperadamente desse tipo de encontro, desse tipo de pergunta pra gente sair desse formato mínimo, senão a gente só tá mimetizando o que a gente vê na internet na vida real. Então, tipo, é um chamado pra gente pensar melhor e se aprofundar. Fascinante, assim, uma leitura fascinante. Então, esses 3. Maravilhoso. Cara, é engraçado. Eu me considero uma pessoa muito sortuda, porque eu tenho amigos né, de muitos anos e que a gente se permite entrar nesses lugares, assim, sabe? Tipo, a gente sempre se permitiu. E recentemente eu tive uma experiência que foi, cara, me deixou até assustado, assim, apesar de hoje em dia eu estar longe, de sentir muita falta, assim, tipo, não posso, é impossível aqui eu enfatizar o quanto eu sinto falta das pessoas próximas, meus amigos, de eu estar, tipo, lá, quando eu li o seu texto, inclusive, do Descansar no Outro, tipo, pra mim é totalmente aquilo, eu vou pro Brasil, fico parado lá na casa de um amigo meu, tipo assim, fazendo nada. Tipo, você pergunta, mas o que vocês fazem tanto o dia inteiro juntos? Cara, às vezes a gente tá vendo televisão junto só, sabe? Tipo, não precisa conversar. Mas Delícia. a sensação é, tipo, de restauração, assim, sabe? Tipo, de que eu tô, tipo, enchendo de novo, assim. E recentemente eu me inscrevi para participar de um desses grupos do Memo, né? Ah, legal. Que eu super recomendo para quem me conhece. E, cara, quando eu entrei na primeira reunião, as pessoas estavam se apresentando, tal, por que você estava ali, né, e tal, aquela dinâmicazinha, e a quantidade de pessoas que falaram que estavam ali, que buscavam né, aquela ferramenta ali, aquele grupo, porque eles não podiam se abrir com seus amigos e com seus familiares, porque sabiam que iam ser piada, as pessoas iam julgar e tudo mais, e eles não se sentiam à vontade. Eu falei, cara, tipo, eu sou a pessoa mais sortuda do mundo, assim, porque, tipo assim, qualquer merda, tudo que eu já passei na minha vida, eu conversei com meus amigos, eles conversaram, tipo, e eles me acolheram. É lógico, sempre teve zoação, sempre vai ter, mas, assim, sempre que precisou, sempre foi necessário, assim, teve acolhimento, sabe? Tipo, eu acho que Sim, especialmente homem tem muita essa dificuldade, né, tem. de se abrir, porque tem toda uma questão social, cultural, que é colocada. E eu tive muita sorte, assim, cara, eu falei isso no encontro, depois eu fico assim, cara, tipo, que as pessoas consigam buscar, sabe, tipo assim, parar de entrar nesse modo, sabe, tipo assim, de querer se autopreservar cada vez que uma pergunta, tipo, mais densa surge, sabe, tipo assim, porque não tá ajudando ninguém, sabe, no final Sim. das contas, você não tá se ajudando, porque você não vai ter a possibilidade de entender o que que é se esvaziar se preenchendo, sabe? Porque você se esvazia de uma coisa, uma preocupação, então você tira tudo que tá de ruim de dentro, quando você é suando, sabe? Tipo assim, você corre, faz um exercício muito, tipo, você sua tudo, bota tudo pra fora, sente aquela liberdade e depois se preenchendo com o acolhimento dos outros, sabe? Eu acho Sim. fundamental, assim, sei lá, acho que é uma coisa que deveria acontecer. O, do livro 4.000 Semanas eu vou recomendar de novo, acho que é um dos livros mais importantes que eu li, assim, para fazer é isso, tipo, mudar um pouco da nossa percepção em relacionamento com o tempo, relação com o tempo. Ele fala uma coisa no livro que é, tipo, há uma vez que tempo e vida, né, foram separados nas mentes das pessoas, a gente começou a querer usar o tempo, né? E assim, ninguém fala em usar a vida, né? Tipo assim, usar como se fosse um recurso, como se eu pudesse gastar isso aqui, sabe? Tipo assim, a vida é a vida. E aí, mas a partir do momento que a gente separa as duas coisas, tipo assim, você começa a achar que aquilo ali é um recurso que você pode gastar, e você não pode, né? Eles são inseparáveis, como você falou. Enfim, super recomendo. Para a gente fechar aqui e não passar do tempo programado, queria fazer uma última pergunta, que é, se você pudesse voltar para a Luísa de 10, 15 anos atrás, talvez ali no início da Contente, quem sabe, o que você assim, diria para ela, não no sentido amplo, mas o que você falaria para ela ter mais calma, já que é para falar de calma aqui nesse podcast? Sim. Eu acho que muitos, muitos sofrimentos e muitas coisas que tiram a calma vêm de uma ilusão de controle, né? De que você vai conseguir controlar o resultado, né? Totalmente.
Então eu acho que isso não é para você não deixar de fazer as coisas que você acha que vão te dar um bom resultado, mas saber que a vida corre por si mesma, né? Que não precisa apressar, que não precisa frear, que o barco ele vai seguir, né? E que não necessariamente você sabe para onde, assim. E às vezes vai te levar para lugares que você nunca imaginou, se você conseguir se permitir, assim, soltar um pouco. Então eu diria para confiar assim mais, sabe? Tem uma frase que diz que eu não lembro exatamente a estrutura, mas era eu já vivi coisas terríveis na minha vida e a maioria delas nunca aconteceu. É isso, né? Sensacional. É um surto. Então, às vezes, assim, o tempo que você está esperando que um trabalho aconteça ou que algo aconteça, você tá, em vez de fluir com a vida e de eu desejo e eu confio, eu faço o que eu preciso e eu entrego. E às vezes, em vez de você se permitir fluir, você fica ali, ai, mas será que vai, mas será que não vai, mas será que vai, se for, o que vai acontecer, se não for, o que vai acontecer, e você fica nesse momento de não vir, de tentar antecipar um resultado que risos, você não sabe. Não sabe. E você não sabe se você conseguir aquela coisa que você mais quer, se vai ser boa ou não. Ou se acontecer a coisa que você tem mais medo, se vai ser boa ou não. Nesse exercício de confiança, assim, de soltar. Sim. Soltar e confiar. E aí, chegou o que for, aí você lida. Mas Sim. esse conselho não é só para Luísa de 10 anos atrás, mas para de agora também. Todo dia, né? Sim. O, tem um cara que eu gosto, que é o Naval Ravikant, já falei que hoje ele fala sobre impaciência com ação e impaciência com resultados. Que não necessariamente você precisa ter impaciência com a ação o tempo inteiro, tá, gente? Não precisa ser essa correria toda, mas nesse sentido, de, tipo assim, cara, o que você puder fazer, o que você quiser fazer, né, e colocar intenção, coloque intenção. Sabe? Tipo, é importante você colocar Sim. intenção. Mas assim, não acha que só porque você fez, amanhã tipo, vai estar tudo resolvido, né? Porque a vida tem isso, tem seu tempo, tem as coisas que acontecem de jeitos que a gente não consegue imaginar, não consegue, enfim, controlar. E essa ilusão do controle, de fato, é uma coisa que eu tenho pensado também muito, assim, em vários aspectos da minha vida. E, e eu acho que a gente percebeu quanto a nossa cabeça é, na verdade, uma tá ali o tempo inteiro agindo quase que contra a gente, né? De tantas e tantas formas, e essa voz da nossa cabeça que é tipo, vai, opressora e tá o tempo inteiro criticando e tudo mais, assim, como que a gente faz para virar essa chavinha? Eu acho que é o ponto que eu tenho mais tentado trabalhar ultimamente, assim. Bom, enfim, falei pra caramba. Luísa, muito, muito, muito obrigado, de verdade. Eu vou colocar o link para suas redes sociais, para as redes da Content aqui, enfim, tudo que a gente falou. A gente coloca também no site toda a transcrição do episódio, enfim, todos os links ficam lá. Foi maravilhoso, como eu imaginei que seria. Adorei, tipo, ficou bem acima das expectativas que eu tinha. Ai, que Podia ficar aqui, bom. vai, o dia inteiro conversando. Sim. Mas queria só agradecer pela generosidade de tempo, nosso único recurso não renovável, a gente sabe, né? Tempo é vida. Então, obrigado por disponibilizar um pouco da sua vida aqui hoje. Eu que agradeço, adorei as perguntas, também dá vontade de falar mais. Quero os links todos que a gente falou, porque eu acho que tem muita coisa legal. Boa. E obrigada, foi um prazer.